Bom, pessoal, Éder Costa aqui falando com vocês. Bom, é a nossa primeira live, então a gente ainda está em processo de adaptação, mas eu acho que vai dar tudo ok. Em relação às plataformas, a gente vai estar utilizando duas plataformas, uma que é o Instagram do Cross Performance Oficial e outra o YouTube. A diferença é que no YouTube vocês vão conseguir ver todo o material, os slides que a gente vai estar passando, enfim, fica mais didático. Mas quem não tiver acesso agora ao YouTube por conta de internet, alguma coisa do tipo, a gente também vai estar fazendo ao vivo pelo canal do Cross Performance. Só vai ter essa diferença, ok? Então quem puder migrar para o YouTube é um pouco melhor. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa primeira live. É um projeto nosso, um projeto bonito, que a gente está batalhando há alguns meses, de tentar trazer para vocês todo o nosso conhecimento, toda a nossa prática nesse tempo dentro do CrossFit, como trabalhando performance, tanto eu como o Valden. Como? Ah, não tá ligado não? Pronto. Tanto eu como o Valden, trabalhando, mostrando um pouquinho para vocês um pouco do nosso trabalho, da nossa vivência, os erros, os acertos. Vai ser comum a gente estar fazendo essas lives também, nós dois juntos, quando a temática favorecer. Quando não, vai ficar alternando eu e o Valden. Cada quinta-feira a gente vai trazer temas bem interessantes a respeito de CrossFit, performance, nutrição, tudo aquilo que é interessante, sempre é bom a gente estar falando um pouco, estar aprendendo um pouco, ok? Então tudo isso que a gente vai trazer para vocês um pouco sempre voltando para a aplicabilidade, tendo em vista que tentar focar um pouco menos para os componentes mais detalhados e sim trazer mais aplicabilidade para o nosso dia a dia, para a prática, pensando em performance. As pessoas que estão inscritas no canal para ver essa live vão ter acesso aos artigos, tá? A gente vai estar utilizando todos os slides, eu vou estar citando embaixo o artigo, e a gente vai estar disponibilizando para vocês os artigos em forma para quem está inscrito dentro da nossa chamada, certo? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começando. Todo mundo tá, pessoal do Instagram tá conseguindo escutar, tá ok, a imagem tá boa, dá um joinha aí, tá tudo ok, sim ou não? Bom, então vamos, show, beleza. Beleza, então vamos lá, pessoal. Então olha só, falando um pouquinho de endurance no CrossFit, um pouco é interessante estar falando para vocês a nossa visão, a minha visão do que eu consigo observar dentro dos grandes treinadores, nos podcasts que eles apresentam, dentro da vivência em competições nacionais, competições internacionais, e as competições locais, então dá pra gente fazer um comparativo. E o que eu consigo observar, pessoal, que o atleta brasileiro, ele peca muito no que diz respeito à endurance, né? Que é a capacidade de se manter dentro de uma via energética pelo maior tempo possível em determinada intensidade. Muitas pessoas associam endurance da seguinte forma: endurance é aquele treino que eu consigo ficar mais tempo e não associa com a intensidade. Sendo que o endurance ele está dentro de todas as zonas de intensidade diferentes. Ou seja, é o tempo que eu consigo permanecer dentro dessas zonas no maior tempo possível, na melhor velocidade possível, né? Então, o que eu consigo observar é que o endurance está sendo um pouco negligenciado nessa parte. Quando eu falo dentro das intensidades, das zonas possíveis, eu acho que está se enfatizando apenas em uma única zona, no caso a zona de alta intensidade, né? Mas eu acho que isso veio um pouco de culpa da CrossFit. Quem fez Level 1, quem acompanha o próprio Greg Glassman e os seus os staffs da CrossFit, quando se escuta falar de CrossFit, se tem aquele conceito, né? Deixa eu ver se eu lembro. Atividade física, movimentos funcionais constantemente variados de alta intensidade. E eu acho que se focou muito
nessa questão de alta intensidade. Tanto que eu estava abrindo agora o manual da CrossFit e eles adicionaram algumas coisas, entre elas o Greg Glassman colocou o cálculo de output, de power output, de trabalho que é gasto dentro de um WOD. Isso enfatizando a intensidade, né? E acabou que no CrossFit ele é caracterizado pelo aquele treino que você consiga dar a maior intensidade possível. Tudo bem, quando a gente coloca essa venda, o CrossFit comercial, para o class, né, que é o aluno da classe, isso é vendável dessa forma. Mas quando a gente pensa em performance, a gente tem que ter cuidado, porque existem os pilares dentro do conceito de treinamento esportivo. E dentro dos pilares, se a gente separar endurance, força e potência, que são os principais pilares, o endurance ele está sendo negligenciado, pois só se tenta ser otimizado, só se tenta ser resistente dentro da alta intensidade. E esquece que para ser resistente dentro da alta intensidade, você tem que ter uma boa base de endurance em outras capacidades, porque uma está contida na outra. E aí se bate no martelo, fazendo analogia, é como se quisesse matar uma formiga com uma espingarda, com uma 12, né? Ou então com uma bazuca, onde as pessoas estão treinando um volume absurdo em alta intensidade. Não há necessidade disso. Se a gente parar para pensar, vamos voltar para o treinamento esportivo, 90% a 92% do volume de treinamento de atletas de endurance está associado de volumes de baixa intensidade a média intensidade. 8% representa os volumes de alta intensidade. Ah, Éder, mas 8% de volume de alta intensidade? Mas olha, se a gente pegar um atleta de endurance, por exemplo, um maratonista, que tem uma carga média de treino de 3, 4 horas de treino por dia, menos até. Então, se a gente somar em 6 vezes por semana, vamos colocar 3 horas, dá 18 horas de treinos semanais. Se a gente separar 10% dessas 18 horas, vão dar em média quase 2 horas de treino de alta intensidade. Então, não é que eles treinam pouca alta intensidade, é porque o volume total é alto, onde dentro desse volume total 8%, 10%, 12% é em alta intensidade. Então, estão invertendo isso dentro do CrossFit. Poxa, se você quer ter o CrossFit como esporte performance, então tem que se pensar no treinamento esportivo como se pensa em todo esporte. Treinar os pilares, treinar as bases. E a base do CrossFit, como qualquer outra atividade, o endurance, no que diz respeito ao endurance, tem que se trabalhar em todas as zonas, ok? Então, esse é o meu ponto de vista e eu vou tentar apresentar para vocês um pouquinho desse embasamento, tentar embasar um pouquinho para vocês, ou melhor, mostrar para vocês o meu ponto de vista, a forma como eu observo isso, ok? Então vamos lá, pessoal. Olha só, para quem estiver acompanhando no YouTube vai dar para ver os slides, tá, pessoal? Galera do Instagram, se quiser migrar para o YouTube, os slides, ok? Então olha só, pessoal, aqui na nossa esquerda a gente está vendo o modelo tradicional da CrossFit, né? Se vocês pararem para pensar, a aplicabilidade que se tem dentro dos boxes, a aplicabilidade que se tem dentro de inúmeras planilhas que são utilizadas, se utiliza esse modelo tradicional do treinamento esportivo, ok? Dentro desse treinamento esportivo, nós temos, dentro do CrossFit, a base, o CrossFit Training, né? Que é as 10 capacidades, as variáveis que diz respeito à ginástica, endurance e levantamento de peso, ou melhor, força, né? Porque tem um basismo envolvido. E se treina o Endurance Training, né? Ou seja, o seu treinamento de resistência é baseado em treinamentos curtos, né? De volume curto, alta intensidade, em sprints intervalados e máximo esforço, né? Então sempre se pensa dentro do CrossFit em coisas onde se consegue gerar a maior intensidade possível, ou seja, uma coisa intensa, potência, né? Sendo que no modelo tradicional, como vocês podem ver aqui do lado, do modelo tradicional de base de treinamento de endurance, é o inverso,
né? Ou seja, nós temos fases para isso, nós temos o off-season, nós temos a pré-competição, nós temos o período de competição, ou seja, já se é respeitado períodos do treinamento, onde nós temos o off-season, onde se vai consolidar uma base de treino, né? Para deficiências, trabalhar o volume, já se está utilizando nem mais a nomenclatura aeróbio, treino aeróbio, se utiliza mais volume para se mudar um pouquinho esse preconceito criado, né, de que o treino de aeróbio ele vai inibir certas vias. Depois a gente vai falar sobre isso, até em outros vídeos, mais a fundo sobre isso. No modelo tradicional de Endurance se tem o treinamento geral de Endurance e velocidade, para depois se trabalhar o específico, ou seja, nós estamos falando apenas de Endurance. CrossFit é uma atividade multimodal, onde nós estamos falando de força, Endurance, movimentos de levantamento de peso, ou seja, é multimodal. No Endurance, uma capacidade específica, olha como que se é treinado, existe uma progressão, existe uma base que tem que ser criada. Não se treina num período de Endurance o ano todo a mesma coisa. Vai haver ganho se você treinar da forma não correta? Vai. Para quem não treina ou para quem treina pouco, se aumentar o volume, vai ter ganhos. Sendo que isso aí vai chegar numa escala linear, onde os ganhos vão ser pequenos, e aí a gente abre o parêntese. Vale a pena treinar um volume absurdo para ter ganhos menores, ou vale a pena diminuir o volume de treino e qualificar o treino, torná-lo um treino mais inteligente, né? E aí, pessoal, dentro dos pilares do CrossFit, né, onde nós temos a nutrição como base desses pilares, eu poderia estar acrescentando um pilar mais sólido, que dentro desse pilar eu colocaria a continuidade. O que mais eu observo dentro do mundo do CrossFit é essa alternância em modelos de treinamento. São pessoas que buscam a melhoria do condicionamento, ou seja, do CrossFit Sport Performance, ou seja, as pessoas não querem treinar a base, querem treinar o CrossFit, ou seja, segunda a sábado, o maior número de odds possíveis, os odds que massacram, com carga, com volume, onde quando você está com muita dor, pronto, esse é o treino efetivo. Pessoal, tá errado. Se não é quantificável, se você não consegue mensurar isso, tá errado. Como é que você tá sabendo se está evoluindo? Como é que você vai ter controle disso tudo? E o princípio da continuidade, que é o que se esquece bastante, é você trabalhar a longo prazo. Quando eu falo a longo prazo, pessoal, não é 3, 6, 9. São anos. Um ciclo olímpico dura 4 anos. Para o atleta melhorar milésimos. Como é que você quer, alternando de planilha, alternando de metodologia, ou apenas treinando CrossFit, só mudando o modelo de treinamento pelo coach que você escolhe, ter benefícios? A melhora ela vai ser linear. Você não vai ter uma melhora progressiva, ondulatória, não. Você vai ter melhoras lineares porque você chegou até um platô, aonde que você está fazendo há alguns anos, ou alguns meses, não sei, já não surte tanto efeito. Quando a gente para pensar, porque pode ser, né, esse é meu ponto de vista, que o modelo que você está utilizando, onde não se respeita a base, está errado. Esse é o meu ponto de vista. Por que está errado? Vamos supor, vocês treinam força, o ganho de força, vocês só trabalham o levantamento de peso e 3, 4 repetições de back squat, ou front squat, ou deadlift, ok? E a base vocês fazem? O que é a base? Hipertrofia. 10 repetições, 8 repetições, blocos maiores, onde vocês vão ter uma consolidação, ou seja, um aumento de área de secção transversa para tornar esse músculo mais forte, para depois aumentar o recrutamento neuromuscular, ou seja, existe uma progressão, existe uma continuidade, e muitas vezes a gente vê que isso não é respeitado, ok? E isso, nós estamos falando dentro de capacidades. Imagina o CrossFit que ele é multimodal, é complexo, mas por ser complexo você tem que ter o maior controle possível. Então é mais ou menos isso que eu estou querendo passar para vocês. E olha só, bom pessoal, dentro disso tudo, quando a gente fala ter resistências, ter endurance dentro das vias energéticas, é sabido, vocês já viram isso na faculdade, as pessoas que estão nos assistindo, o leigo, o curioso,
o desportista ou até mesmo os profissionais de outra área já podem ter ouvido falar das vias, sistemas energéticos. Porém, a gente sempre tenta mostrar nas aulas o quanto que essa via pode dar de energia, né? O quanto que essa via pode gerar trabalho, né? Ter capacidade de gerar trabalho. Porém, pouco se fala da capacidade de manutenção dentro dessa via. Isso é importante e eu vou mostrar para vocês mais na frente. Se vocês observarem, quem acompanha o CrossFit há um tempo, vocês podem me estar lembrando aí no Instagram, mandando mensagem, mas 2014, se eu não me engano, o Matt Fraser, esse que está aí na foto, para quem está no YouTube e está observando aqui, ele fez uma prova de sprint, contornando, né, os obstáculos. Ele ficou entre os últimos colocados. No outro ano, houve uma prova parecida, porém, ele ficou em segundo colocado. E muitas pessoas perguntam ao Chris Henshaw, que é o seu treinador de endurance, quem está na foto, quem está aqui no YouTube está conseguindo ver aqui. O Chris Henshaw, ele é um ex-atleta de triatlon, onde ele se tornou coach, um atleta renomado do triatlon, já formou campeões, ele mesmo já foi campeão de triatlon, Ironman. E ele recebeu o desafio pelo Jason Khalipa para trabalhar com CrossFit, né? Trabalhar com endurance dentro do CrossFit. E ele comentou sobre isso, uma coisa que todo mundo acha o oposto. O Matt Fraser melhorou o sprint. O Matt Fraser, ele se tornou mais veloz. E ele explica dentro de um podcast o que foi que aconteceu, né? Isso é a visão dele como coach, né? Não é de outra pessoa do lado de fora, é o cara que treina ele. Ele disse o seguinte: bom, o Matt Fraser, ele tem uma capacidade absurda que ele não viu até agora em nenhum outro atleta de resistir à fadiga. Ou seja, a gente já observa até mesmo em algumas provas e competições que a gente consegue realmente observar como o Matt Fraser tem essa capacidade de manutenção às zonas desconfortáveis, né? Então ele fala que o Matt Fraser, ele é um cara que tem uma resistência à fadiga absurda. E numa prova que antecedeu essa prova de sprint, se eu não me engano, eram quase 100 metros de handstand walk, né? Então, quando você vai fazer uma prova de 100 metros de handstand walk, andar com as mãos, você gera uma fadiga local muito grande, ou seja, uma produção de lactato absurda, que, por mais que seja local, de uma musculatura específica, com o aumento da produção desse lactato, o lactato começa a migrar, ele vai migrar para a corrente sanguínea porque vai haver a ressíntese, né? E quando esse lactato... Dá uma pausa pra gente ajeitar, tá travando? Só pra galera dar uma pausa pra ajeitar. Pessoal, tá travando um pouco. Vai... Só um minutinho, pessoal. O que foi? Bom, então vamos lá. Então, voltando. Quando ele coloca... Explicando, né? Então, a prova de handstand walk é uma prova que se utiliza muito de uma musculatura específica, onde vai ter uma produção grande de substrato, no caso lactato, onde esse lactato ele vai ter que ser ressintetizado, vai para a corrente sanguínea. Bom, terminou a prova rapidamente, eles iam para o outro lado do gramado para já dar uma sequência de uma prova de sprint, que é essa prova que o Matt Fraser ficou em segundo lugar. E aí ele coloca o seguinte: enquanto alguns atletas ainda estavam com uma concentração de lactato elevado na corrente sanguínea por conta da prova de handstand walk, provavelmente o Matt Fraser tem uma capacidade de ressíntese muito alta, de tolerância a essa acidose, intolerância e capacidade de remoção. Ele começou numa situação mais confortável. E para ele, para o coach dele, essa foi a cereja do bolo. Foi isso que fez com que ele ficasse em segundo lugar nessa prova, né? Então, para vocês observarem o quão é importante não você só pensar em melhorar o seu máximo, em você aumentar o seu pico, mas conseguir manter-se em uma alta intensidade ou numa moderada intensidade por mais tempo possível, ou seja, gerando trabalho. Isso é tão importante quanto se manter, ou melhor, tentar melhorar essa alta intensidade. Ou seja,
retardar a fadiga parece ser a grande chave no esporte performance. Seja essa prova curta, seja essa prova moderada, seja essa prova longa. Né? Então aqui, de fato, pessoal, muitos autores descrevem exercício de curta duração como anaeróbico e esforços mais longos como aeróbico. E acaba criando um conceito de que as vias, esse sistema de fornecimento de energia, eles funcionam de maneira separada. São independentes, mas não são. Não tem como um sistema trabalhar isoladamente sem a utilização dos outros sistemas. Ou seja, eles são integrados. Existe um processo de transição, existe um processo de transferência de energia. E se você trabalha especificamente um tipo de sistema energético, ou melhor, tenta trabalhar um tipo específico de sistema energético, você acaba aqui criando buracos. E está tentando melhorar uma coisa que não está dando continuidade, não está conseguindo ter evolução porque não tem base. A base está sendo esquecida. Então vamos lá, em relação aos conceitos funcionais que foi se perdendo com o tempo, o termo anaeróbio alático, ou seja, que se utiliza com a não presença de oxigênio, né, que é um termo que é se utilizado errado, mas comumente é dito que é um termo independente de oxigênio, que ele não depende, né, ou não mitocondrial, pois há um estoque de creatina fosfato, mas comumente o termo mais correto de utilizar é via dos fosfagênios, né? Ou seja, via ultra rápida de produção de energia rápida nas vias dos estoques de creatina fosfato e a sua capacidade de ressíntese. Na via anaeróbia lática, né, onde tem a produção de lactato, que se é utilizado bastante o termo, né, anaeróbio lático, e se utiliza o anaeróbio como termo onde não há presença, né, do oxigênio, normalmente o correto é utilizar o termo via glicolítica, ou seja, glicólise, onde eu estou tendo como predominância o substrato energético glicogênio para a produção de energia do mesmo. E a via aeróbia, onde se utiliza muito, que a via aeróbia onde se tem o oxigênio como substrato energético, que isso é errado estar afirmando isso, pois vou mostrar para vocês lá na frente que não tem como você estar utilizando 100% da sua capacidade oxidativa sem estar utilizando da via glicolítica, né? Então o termo mais comumente utilizado, mais tecnicamente utilizado e correto é fosforilação oxidativa. Então nós temos as vias dos fosfagênios, a glicólise e a fosforilação oxidativa, certo? Então olha só, o que é que a gente observa? Observa que as pessoas estão dando dentro do CrossFit muita, como é que eu posso falar? Muita ênfase dentro da melhoria do treinamento de alta intensidade dentro do sistema fosfagênio e também dentro da glicólise, né? Então assim, treinos sprint, treino de intervalados, onde se tem um controle dos intervalos, porém não se tem um controle da frequência dos estímulos, acaba treinando todo dia, às vezes 2 vezes por dia, o sistema lático, isso não é legal, isso é incompatível com as adaptações, porque tem que se ter um intervalo para promover essas adaptações e promove interferência entre os sistemas e acaba que você não otimiza os ganhos. Bom, então se começa a treinar, pessoal, se começa a dar ênfase nesse treinamento aqui, como eu posso mostrar para vocês, da esquerda para a direita, e a via oxidativa, ou seja, a fosforilação oxidativa, acaba caindo no esquecimento, porque ninguém quer treinar volume, porque a CrossFit ensinou pra gente que o CrossFit é treinamento constantemente variado de alta intensidade. E o que promove essas melhoras, as pessoas conseguem melhorar bastante, mesmo com os treinamentos não muito bem construídos, é porque por ter esse constantemente variado, o constantemente variado gera várias adaptações. Isso é ok. Porém, o alta intensidade é o fator que bloqueia tudo isso, né? Então tem que se ter cuidado com essa alta intensidade constantemente e está esquecendo de trabalhar essa via oxidativa, onde a fosforilação oxidativa, teoricamente, pessoal, é a base, como a hipertrofia é a base para o treino de força, para o ganho de força. Então, se a gente pegar por via didática, as adaptações devem ser de caráter oxidativo,
para posteriormente se focar num trabalho glicolítico ou, enfim. Não estou dizendo para vocês que eu vou criar um bloco de treinamento apenas com treinamento oxidativo, né, com fosforilação oxidativa. Não. Predominância no treinamento, né? Então a gente tem que dividir o volume do treino para que a gente possa ter controle do que está sendo trabalhado dentro de um macrociclo. E não, nessa semana eu treinei um treino no remo de 1 hora e o resto da semana foi todo ódio, workout, porrada. Sim, você não está tendo controle nenhum. Quantas horas você treinou na semana? Qual foi o volume de treino na zona da fosforilação oxidativa, na zona aeróbia? Qual foi o seu volume de treino na capacidade aeróbia? Qual foi o seu volume de treino no limiar de lactato? Qual foi o seu volume de treino no VO2 máximo? Ou no VPIC VO2 máximo? Então, isso é ter controle. Tá, e no próximo bloco de 6 semanas, se for de 6 semanas, como é que vai ser o foco do próximo bloco? Como é que vai ficar os volumes? Como é que vai ficar as intensidades? É isso que tem que ter cuidado, pessoal. E isso não está sendo feito dentro do CrossFit. Não está. Né? Observe como você está treinando hoje. Tá? Qual foi o seu volume de treinamento de endurance na semana? Você consegue quantificar? Você tem quantificado? Qual o percentual? Quantos por cento você trabalhou em zona 1, zona 2, zona 3? E aí, você tem esse controle? Não. Né? É o que eu mais vejo. Tá? Pode ser que alguém esteja trabalhando dessa forma, pessoal. Eu não sou o senhor da palavra. Eu estou colocando o que eu observo. Claro que existem pessoas que fazem trabalho muito bons, mas o que a máxima não está sendo feito. Ok? E isso é básico. Apenas básico. Ok? Então, exercícios anaeróbio alático, onde não tem participação do oxigênio, são exercícios de intervalo curto, altamente explosivo, ou seja, a minha maior capacidade de gerar potência, energia, trabalho. E aí a gente pode colocar dentro dos ergômeros como maior capacidade de watts que você consegue gerar dentro de um tiro de 10 ou 15 segundos dentro de uma assault bike. O menor tempo que tu consegue remar 200 metros ou 150 metros. Tiro de 100 metros com prowler ou com sled ou mesmo sem nada. Então isso aí são esforços explosivos. E nós temos dentro desses estímulos, as pessoas caracterizam como um estímulo que não é oxidativo, onde eu não tenho a participação da via oxidativa, da fosforilação oxidativa. Mas tem. Se você é um atleta predominante de fibra branca, né, como a gente diz, você é um atleta extremamente explosivo. Se você vai fazer vários sprints, a sua explosão começa a cair. E aí é a diferença entre o atleta que tem uma boa base de capacidade oxidativa, de capacidade aeróbia, para um atleta explosivo que não tem. Esse atleta explosivo, ele não vai conseguir manter a intensidade ou a curva vai ser bem íngreme da perda de intensidade mediante aos estímulos, que é o que é colocado dentro do artigo proposto, onde se foi avaliado múltiplos estímulos de sprint. No lado aqui esquerdo de vocês, a figura 11, pessoal, foi um protocolo onde foi utilizado tiros de 15 tiros de 5 segundos de ciclo ergômero. E aqui você observa no eixo esquerdo, em watts, onde nós temos uma perda, né, uma queda de potência, né, normal, porque nós temos apenas um intervalo de 50 segundos entre um tiro e outro. E teoricamente não é o tempo suficiente para uma ressíntese dessa creatina fosfato para se conseguir manter essa intensidade. Né? É sabido que nós precisamos em média de 3, 4, 5 minutos dependendo da intensidade ou dependendo da duração do estímulo. Quando comparado a um estudo parecido, onde se utilizou 10 séries de sprint a 6 segundos, porém em 2 grupos em esteira não motorizada, onde um grupo teve 30 segundos, representado pelas colunas fechadas de descanso, e um grupo teve 60 segundos de descanso, representado pela coluna vazada, observou-se que houve uma manutenção na intensidade dos sprints para quem teve um maior tempo de descanso, ou seja, o dobro do descanso, em comparação ao grupo que teve apenas 30 segundos de descanso. Ou seja, teve-se mais tempo, porque o descanso é oxidativo, o descanso é em repouso, o descanso é passivo.
uma maior capacidade e tempo de produção de ressíntese desse ATP-CP que foi gasto dentro dos sprints. E aí você consegue observar a participação do mecanismo oxidativo dentro de esforços de altíssima intensidade, ou seja, sprints all out, ou seja, na maior intensidade possível. Então, olha só a importância do metabolismo oxidativo dentro de estímulos de alta intensidade, de via dos fosfagênios, tá? Então, olha só, nesses esforços aeróbios, o critério para a obtenção do VO2 máximo é o valor mínimo de lactato de 6 a 9 milimolar, caracterizando participação de via glicolítica. Ou seja, se você está utilizando da via dos sistemas aeróbios máximo, se você está no seu 100% de utilização da via oxidativa, há a participação do metabolismo glicolítico, porque há um aumento, há uma manutenção desse aumento da concentração de lactato sanguíneo. Ou seja, se caracteriza a utilização da via glicolítica dentro de uma predominância oxidativa. Da mesma forma, como nós vimos anteriormente, a participação do metabolismo oxidativo dentro de um estímulo de alta intensidade, fosfagênico. Ou seja, pessoal, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então, não há por que estar separando. Claro, metodologicamente, didaticamente, a gente tem que separar os estímulos, porém, não tem por que focar apenas na tentativa de um aumento de performance dentro de um sistema energético ou dois. Porque nós temos que ter uma progressão didática, nós temos que ter uma base, e o treinamento esportivo é sabido há décadas que nós temos períodos para trabalhar cada sistema de predominância. Nós temos que ter períodos de base, preparatórios, períodos competitivos. Tá? Isso não é respeitado. Então, por nós termos a utilização máxima de oxigênio dentro de um esforço aeróbio, comumente se utiliza o termo velocidade de VO2 máximo. Ou seja, na minha máxima velocidade de VO2 máximo que se é utilizado, por exemplo, eu consigo correr a 16 km por hora, eu estou utilizando 100% do meu VO2 máximo. Então, eu estou utilizando 100% do meu VO2 máximo e eu estou acumulando ainda, mesmo assim, uma concentração de lactato dentro da corrente sanguínea, que isso quer dizer que eu estou utilizando o metabolismo glicolítico. Então, eu não posso dizer que essa velocidade é do VO2 máximo. Eu posso afirmar que essa velocidade é o pico do VO2 máximo. Porém, há uma participação do metabolismo glicolítico na formação de lactato. Certo? E aí, pessoal, como é que a gente pode definir os esforços, né? Dentro desse universo que se tem dentro do treinamento? Eu posso caracterizar os esforços por esforços explosivos, onde nós temos exercícios totais com duração de até 6 segundos, predominância dos fosfagênios. Mas vimos que dentro do treinamento, dentro de competições, principalmente crossfit, que se trabalha muito intervalado, né? Que o metabolismo oxidativo tem uma participação direta dentro das vias fosfagênicas. Os esforços de alta intensidade que duram de média de 6 a 1 minuto, 6 segundos a 1 minuto, e aí nós estamos no nosso esforço máximo, onde nós temos a predominância do metabolismo glicolítico com altíssima participação do metabolismo oxidativo, ok? E nós temos também os esforços de intensivo de resistência, onde são exercícios superiores a 1 minuto, onde nós temos predominância da fosforilação oxidativa. Olha aí, pessoal, o termo predominância sendo utilizado nos 3 exemplos. Predominância e não dominância. Então, por que se está trabalhando apenas uns sistemas e outros não? É de se pensar. E aí, pessoal, esse estudo é bem antigo, onde, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o sistema energético utilizado num corredor, numa corrida de 400 metros. Bom, muitos vão falar que é 100% glicolítico, né? Vai 100% glicolítico. Mas se eu falar para vocês que em um teste utilizado, no teste de Wingate, né, que dura em 30 segundos, protocolo, se observou que nós temos, dependendo do grupo, dependendo da característica do grupo, nós temos a participação de 13, até nesse estudo, tá? De 13 a 28% do metabolismo oxidativo. Ok? Então observe aqui no gráfico.
Nós temos aqui o protocolo, os testes em segundos, e o VO2 que é utilizado nessa curva temporal. O preto, pessoal, as bolinhas pretas foram feitas com atletas de sprint, esse protocolo de 30 segundos. Os vazados foram feitos com atletas de resistência, né? Os meio fundistas. E se vocês observarem, na constante de tempo, os atletas que têm característica, o sprint, eles alcançam valores baixos de VO2 se comparado com os atletas meio fundistas. Caracterização, é o tipo. Em contrapartida, eles avaliaram o tempo de recuperação pós essa prova, em minutos, 20 minutos, e a remoção de lactato. O que é que se observou? Se observou que os atletas de endurance, né, os meio fundistas, eles chegaram a valores inferiores de concentração de lactato em comparação aos atletas de alta intensidade. O que é que isso quer mostrar pra gente? Depende também da característica do atleta a predominância da fibra que é utilizada mediante ao esforço. Por mais que o esforço seja um sprint de 30 segundos, uma altíssima intensidade de 30 segundos, a caracterização da dominância de fibra, a caracterização do gesto técnico do atleta vai caracterizar a predominância de via energética, ou aumento ou redução da participação de cada via energética, e isso é super interessante. Vem aí a especificidade de cada um. Ok? E aí a gente consegue observar os dois grupos, em que o grupo do sprint ele teve uma maior geração de potência no mecanismo anaeróbio, 924 watts, em comparação ao grupo de média distância, né, os meus fundistas, onde nós tivemos 19, né, o pico de trabalho, 1000 joules, em comparação com 17.000 joules que foi conseguido gerar pelos meio fundistas. Porém, a utilização do metabolismo oxidativo no grupo meio fundista foi até de 45% dentro de um esforço de 30 segundos, em comparação com os sprints, os atletas de sprint, de 28% de utilização. Então, a participação dos metabolismos, sem sombra de dúvida, de todos eles, porém a predominância ela é caracterizada pela característica de cada indivíduo, pela treinabilidade ou mesmo pelos fatores genótipos e fenótipos que são induzidos a esses atletas. E aí, pessoal, para que eu possa finalizar para vocês, mostrar mais ou menos como é que funcionalmente, né, ocorre um passo a passo desses estímulos que são dados na prática, né? Vamos supor que os atletas aqui eles estão dentro de um OD. Isso aqui foi um esboço que eu peguei de uma videoaula que vocês vão estar recebendo posteriormente, que eu gravei. Olha só, vamos supor, pessoal, que nós utilizamos um protocolo, um workout de 5 rounds, tá? Então, desses 5 rounds, teoricamente, o que é que muitos atletas fazem, né? Isso aí a gente chama até de os cavalos paraguaios. Muitos atletas, pessoal, eles não têm a cadência de ritmo. Se você não tem cadência de ritmo, você começa a utilizar vias energéticas que não era para se utilizar naquele momento. Ou seja, você começa em altíssima intensidade e é óbvio, como vocês sabem, como é sabido, não dá para sustentar algumas vias energéticas dentro de por exemplo, de um workout de 5 rounds que vai durar em média 10 minutos, por exemplo. Tem que se ter um controle. Da mesma forma que um maratonista não vai correr 42 km por hora, 42 km de distância a 25, 26 a 30 km por hora, que é o momento do sprint final. Não dá, né? Eles correm em um estado estável. Então, olha só. Então, vamos supor que dentro de um workout de 5 rounds, o ideal é que o atleta, no primeiro round, ele entre em uma zona aeróbia predominante, onde ele consegue fazer o sistema de transferência de energia passar do segundo e terceiro round para uma zona 2, onde nós temos o começo do acúmulo de lactato, passando aí para uma zona de VO2 máximo e até depois do VO2 máximo, onde nós temos o aumento da concentração, que é o ponto de compensação respiratório, aonde nós vamos ter a alta intensidade, e aí o que vai determinar se esse atleta vai conseguir se sobrepor aos outros é a tolerância à fadiga. É o tempo que ele consegue permanecer em intensidade dentro dessa zona 3, a zona máxima de trabalho.
E aí muitos atletas já começam os workouts dentro da zona 3, ou seja, querendo trabalhar em altíssima intensidade. Tá, Éder, mas se eu começar esse treino, esse workout dentro de uma zona 1, que é uma zona oxidativa de baixa intensidade, eu vou perder tempo. Concordo. Você vai perder tempo a partir do momento que essa sua zona de baixa intensidade, ela não é treinada e a sua velocidade nessa zona é baixa. Por quê? Porque eu tenho como, na treinabilidade, trazer, por exemplo, remo, bike e corrida na zona 1 para uma velocidade ou um pace maior, desde que eu treine dentro dessa zona. Ou seja, se eu treinar, essa zona 1 não vai ser uma zona de baixa velocidade, ela vai ser uma zona de alta velocidade, porém utilizando metabolismo oxidativo. Então eu posso utilizar como exemplo de um corredor. Um maratonista, eu posso com certeza garantir que ele consegue correr na sua zona 1 a 16, 17 km por hora. Que para a grande maioria da população, isso é uma zona inalcançável, sustentável. É uma zona 3 no máximo. Ou seja, esse corredor, com anos de treinamento, ele conseguiu tornar essa zona 1, uma zona oxidativa, em uma zona que para nós é uma zona de altíssima intensidade. Mas ele só conseguiu isso treinando as zonas específicas, aumentando a velocidade de cada zona. E não apenas treinando no sprint final, que ele só utiliza no final da prova, que muitas vezes define prova. Mas a sua capacidade de gerar velocidade dentro de zonas de baixa intensidade é tão importante quanto somente treinar a alta intensidade. Ou seja, pessoal, o endurance, a capacidade de você ter a utilização de energia dentro das zonas e de manutenção dentro das zonas é, para mim, o que determina um grande atleta de um atleta medíocre ou de um atleta normal, né? Ou seja, um atleta sprinter, ele vai ter vantagem numa prova de 2 minutos, 1 minuto e pouco? Vai. Mas em provas de 3, 4, 5, 10, 15, 20, onde a gente está vendo que há uma flutuação para dentro desse modelo, não, ele não vai ter eficácia, ele não vai ter sucesso se não treinar a base. Não treinar a base. Olha o 18.1, o Open 18.1 que foi que deu. O 18.1, muita gente não se deu bem porque foi um IMRAP de 20 minutos. E 20 minutos para muitas pessoas é absurdo. Pessoal, atleta de remo tem um volume de um macrociclo de 6 semanas de 120, 125 horas. Dá em média, pessoal, por semana, de 19 a 20 horas de treino, de endurance. Quantas horas de treino semanais você está fazendo? Você sabe? E de endurance? Você sabe? Esse é o grande problema, pessoal. Ok? Bom, pessoal, essa é a ideia que eu queria passar para vocês, da importância do treinamento de endurance, da importância de treinar as zonas, saber os momentos certos, pessoal. E depois, uma vez que você entra no período competitivo, nós temos que fazer a manutenção dessa zona. Pessoal, não tenham medo, não há problema. Se você, dentro de um protocolo, um bloco base, onde a predominância é o treinamento de capacidade aeróbica, por exemplo, você perder força, você perder potência, que vai perder potência. É normal, eles concorrem. Mas isso é um período. O grande problema do atleta brasileiro, principalmente, é porque o atleta brasileiro ele quer competir todo mês, a cada 2 meses. Ele quer estar em alta o ano todo. Não dá, pessoal. O modelo de bloco periodização, desde Matviev, Verkhoshansky, depois Matviev, que veio com o modelo de bloco, ele caracteriza 2, 3 picos anuais. Como é que você quer competir 2 vezes por ano? Perdão, uma vez a cada 2 meses? Não dá. Você tem que ter momentos onde você tem um aumento de capacidade aeróbica, perda de potência, perda de força, mas sabendo que isso faz parte do processo. E você vai ganhar lá na frente. Mas as pessoas não querem estar se sentindo menos potente, não querem estar se sentindo menos forte, porque acham que estão perdendo. Ou seja, treinar 1h30 no remo, treinar 1h30 numa bike, fazer um triatlon, fazer uma natação de 1 hora, é perda de tempo. Bom, eu acho que perda de tempo é estar treinando a altíssima intensidade, gerando overheating, não gerando overheating funcional,
Ou seja, você treina 6 semanas, na metade do seu macrociclo você já está cansado, ou seja, perdeu as 6 semanas, porque você está pecando pelo volume em alta intensidade, podendo estar trabalhando qualitativamente. Ok, pessoal? Bom, eu acho que a ideia é essa, pessoal, né, que eu quis passar para vocês. Grato pela oportunidade de estar fazendo essa nossa primeira live. Esse aqui é o meu Instagram, pessoal. Esse aqui é o Instagram do Cross Performance. E agora eu vou ficar com um momento de tentar responder, pessoal, algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês. Aí as perguntas eu vou conseguir ver pelo Instagram. Pelo Instagram, né? Tu vai conseguir ver pelo YouTube? Caiu? Então, pessoal, vou conseguir ver pelo YouTube. Ou desculpa, pelo Instagram, que o YouTube caiu. E aí eu queria ver, pessoal, quais são as dúvidas de vocês. Vamos lá. Bom, o Guilherme está perguntando se 2 sessões em um mesmo... deveria fazer 2 sessões em um mesmo dia, com sistema diferente, ou é melhor separar por dias? Bom, Guilherme, dependendo da intensidade, cara. O James Fitzgerald, que é o cara do OPEX, ele coloca que muitos atletas, games, por exemplo, eles estão trabalhando um recovery diário. Eles estão com volume médio de 1 hora a 1 hora e meia de treinamento de recovery, ou seja, em zona de 50% da sua capacidade aeróbica. Isso é bacana. É uma zona que é predominância oxidativa, ou seja, é uma adaptação neural, não vai ter interferência periférica. Então, se você fez um treinamento de intensidade hoje, por exemplo, um intervalado de remo, né, onde você trabalhou 80% a 90% da sua máxima, e em uma outra sessão você fizer um treinamento recovery de 1 hora e meia, onde se trabalha 50% a 55% da intensidade, não vai haver interferência alguma, ou vai ter uma redução das interferências, porque você está trabalhando sistemas diferentes, predominância de sistemas diferentes, né? O que não é interessante é estar trabalhando, por exemplo, Guilherme, um treinamento de hipertrofia agora, onde você, ou então hipertrofia onde nós temos o metabolismo oxidativo, glicolítico, predominância, e logo após esse treinamento você jogar um treinamento na produção de lactato, onde vai gerar hipóxia muscular e vai interferir na sinalização celular. Então só tem que ter esse tipo de cuidado. Interferência vai existir? Vai interferir, vai existir, mas tem como amenizar ou diminuir essas interferências. Por isso é importante, por isso que é importante programar, que aí você vai ter controle de uma maneira melhor das interferências e ter maiores ganhos. Por isso que eu coloco sempre que o volume não é o fator determinante, e sim a forma como você distribui esse volume, a frequência que você distribui esse volume e a intensidade que se dá nesse volume, ou seja, a curva volume-intensidade. Se você tem controle disso, por mais que o que é o nosso erro, a gente sempre quer a perfeição, eu vou calcular isso, aquilo, não. Se você segue esse modelo, até errando pouco, errando um pouquinho mais, você está acertando, porque você está controlando aquilo que você está fazendo. Você pode errar por quê? Porque deu um estímulo um pouquinho mais forte, ou porque você deu um volume menor, mas a sua ideia tá bacana. Então, se você tem o controle disso, não tem por que ter medo de jogar um estímulo em cima de outro com capacidades diferentes. Então, não vejo problema, ok? Deixa eu ver uma outra. O Daniel Martins está colocando que seria então o caso de trabalhar um modelo 80-20 proposto pelo Fitzgerald. Cara, depende do bloco que você está trabalhando. Olha só, nós temos períodos de base, de construção, nós temos períodos preparatórios, período competitivo, tá? No período competitivo isso já não se aplica, ok? Mas tudo vai ser determinado porque as pessoas têm a associação, o Daniel, que treinar 20%, por exemplo, de alta intensidade é pouco. Mas, pessoal, se o seu volume de treinamento for, por exemplo, de 5 horas semanais, né? Se a gente for 3 minutos, né? 5 horas, se você for colocar 20% de 300 minutos, vai dar 60 minutos, vai dar 1 hora de treinamento de alta intensidade. 1 hora de treinamento de alta intensidade é muito, cara. Então, se você dividir isso na semana,
É um volume bem grande se comparado a o treinamento de endurance que você está colocando em paralelo. O grande problema é porque as pessoas treinam 3, 4 horas durante a semana em alta intensidade. Só em alta intensidade. Qual o grande problema? Você vai estar vai estar depletando. A alimentação, por mais que você tenha uma ingestão alta de carboidrato, ela passa a ser low carb, porque você não está tendo tempo de recuperar os estoques. Porque é estímulo glicolítico, manhã, tarde, segunda, terça, quarta, quinta-feira. O músculo sente, o músculo não recupera, as lesões aparecem, o overrushing aparece antes do overrushing funcional e você joga um bloco todo a perder por conta disso, né? Então é mais ou menos isso. Então acho que é isso. Eu fico muito grato da participação. Me desculpe essa nossa primeira live que tem uns probleminhas, mas a gente com o tempo vai ficando bom nisso, ok? Bom, pessoal, para fim eu peguei uma pesca aqui. A nossa live ela vai ficar disponível durante 7 dias, ok? Então marquem, pessoal, a nossa hashtag, que é aula ao vivo, Cross Performance, ok? E marquem o nosso Instagram, Cross Performance Oficial, e acompanhem a gente. Como eu falei para vocês, toda semana a gente vai vir com lives. Próxima semana vai ser o Valden. E na outra provavelmente a gente pode estar fazendo junto. Enfim, muito obrigado, pessoal. Tomara que vocês tragam a ideia de vocês também pra gente, propostas sobre aula, e que vocês possam também falar ou até mesmo dar ideias e opiniões, porque isso aqui é o nosso ponto de vista, ok? Então valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!